Olá pessoal, nessa aula nós vamos fazer então um processo de modelagem dos dados e criação ali das nossas tabelas e colunas no SharePoint. Na verdade, eu já fiz essa prototipagem aqui, então eu não vou modelar os dados do zero com vocês, porque tem muita tabela aqui e acho que vai ser perda de tempo a gente criar tudo do zero aqui. Então eu já deixei ela pronta e eu vou explicar cada uma para vocês, tá? Então é o seguinte, cada caixinha dessa aqui é uma tabela para nós no SharePoint, beleza? Então, essa aqui, ó, eu coloquei sempre a sigla de GP, de gerenciamento de projetos, para a gente depois, lá dentro do nosso SharePoint, a gente identificar, né, que essas aqui são as tabelas para essa aplicação. Como essas aqui são tabelas específicas desse aplicativo, dificilmente eu vou ter um outro aplicativo necessitando dessas tabelas, então eu vou deixar com esse prefixo GP aqui, tá? Mas eu vou usar dentro do mesmo ambiente, do mesmo SharePoint, para todos os que vão utilizar os outros aplicativos também, beleza? Então, vamos lá. Primeira tabela é uma tabela de fases do gerenciamento de projeto, e aqui nós vamos ter duas colunas, tá? A coluna nome da fase e a coluna ordem. Por quê? A partir desta coluna aqui, ó, eu já vou explicar esse C aqui, tá? A partir destas opções aqui, que nós vamos ter o nosso Kanban. Tá? Então, se o projeto nascer, ele vai entrar em planejamento, depois ele vai para execução, aí o projeto finalizado, ou então, antes de tudo isso, ele é cancelado. Tá? Então, a gente precisa ter essa coluna aqui. E a ordenação é para dizer que ó, o cancelado é o 1, o planejamento é o 1, em execução é o 2, e para a gente colocar uma ordenação ali na nossa galeria, beleza? Porque eu não poderia usar a ordem alfabética, né? A não ser que eu coloque aqui, por exemplo, 1, 2, é uma opção também, tá bom? Mas eu optei em ter uma ordenação aqui. Então, eu vou ter uma coluna com o nome e uma coluna do tipo número aqui. Tá? E eu já vou antecipar aqui o que é esse 1 e o que é esse C. Quem já conhece a plataforma aqui, sabe que eu desenvolvi esse aplicativo, que é um aplicativo criador de listas e colunas. Né? Então, você entra, você cria o seu site aqui, e você vai montando a sua tabela aqui dentro do SharePoint, aqui dentro do aplicativo, e ele já cria toda a nossa estrutura de dados ali. Só que, muitas vezes, eu gosto de criar as tabelas por aqui. Então eu vou criando, por exemplo, eu falo assim, ó, eu quero uma tabela essa tabela aqui do meu aplicativo 1 aqui. Eu vou ter uma tabela de base de colaboradores, e eu vou ter uma coluna chamada nome do colaborador, eu vou ter uma coluna chamada código do colaborador, eu vou ter uma outra tabela com a lista dos projetos. Essa coluna que vai ter o nome essa tabela vai ter uma coluna chamada nome do projeto, código do projeto, enfim. Eu modelo muitas vezes os dados assim. Tudo bem que não é o método, aquele método onde você conecta as colunas para você ver os relacionamentos, mas é muito prático aqui, é muito prático, não tem conversa. E aí eu pensei, cara, por que não? Já a partir do momento em que eu modelo aqui, opa, cadê a nossa tabelinha aqui? O que é isso aqui? Ah, tabela EAP, já ajustei. A partir do momento em que eu modelo isso aqui, por que não copiar isso aqui e já criar tudo a partir disso? E foi isso aí que eu fiz. Então, essa letrinha aqui, ó, na frente de cada coluna, a estrutura disso aqui é a seguinte. Isso aqui são as tabelas. Na frente nós temos as colunas e o tipo da coluna. Beleza? Então, os tipos da coluna, tipos de coluna são... Isso aqui é só para esse aplicativo aqui, tá? Depois eu vou passar toda a instrução de como vocês utilizam isso aqui. Isso aqui é um software de mapa mental. Essa versão aqui ela é free. E aí tem a versão paga também, beleza? Então os tipos de colunas são T de texto, M de múltiplas linhas, B de booleano, né, o verdadeiro ou falso, D de data. Aí eu coloquei o número 1 para indicar que é uma coluna de número, a coluna C de choices, né, escolhas, e a coluna C mais para indicar que são que você pode escolher mais de uma escolha. E a coluna P de pessoas. Então, olha só que bacana. Eu coloco o nome da tabela, coloco as colunas que eu quero, e daqui a pouco vocês vão ver isso aqui, vai crescer demais. E se eu colocar um C aqui ou um C+, eu posso definir depois quais são as opções. Lá no SharePoint, tudo isso vai criar. Vocês vão ver. Fica até o final que vocês vão ver a mágica acontecendo.
Então, beleza. Então, criamos a nossa primeira tabela somente para indicar as fases dos projetos. E onde que nós vamos usar essa tabela? Aqui na nossa lista de projetos, né? Na minha lista de projetos, eu vou ter, então, o nome do projeto, que vai ser uma coluna de texto, e eu vou ter o ID da fase, que eu vou fazer um relacionamento dessa tabela com essa aqui, beleza? Daniel, por que você não colocou aqui o ID? Porque o ID é uma coluna que o SharePoint já vai criar, e eu não preciso me preocupar com ela, certo? Então, esse ID aqui vai ser o ID que o SharePoint vai criar. Como eu não vou fazer relacionamento lookup aqui, né, relacionamento de colunas de pesquisa, de consulta, então eu vou trabalhar sempre com o IDzinho aqui, beleza? Então, show de bola. Então, nossa lista de projetos, nossa lista de fases. Agora, a primeira tabela, de fato, ali do gerenciamento vai ser uma tabela de TAP. E o que é TAP? É o nosso termo de abertura de projetos. Daniel, por que você está criando uma tabela? Não vai ser um termo de abertura por projeto? Se fosse isso, eu poderia colocar aqui dentro mesmo do projeto todas as colunas, como a justificativa, objetivos, premissas, restrições, aqui dentro. Então eu teria uma tabela assim, ó. Eu vou criar uma tabelinha do Excel aqui só para a gente se posicionar isso aqui. Eu poderia ter uma tabela de projetos, que seria essa aqui, por exemplo, onde eu teria uma coluna, o nome do projeto, quais a justificativa para esse projeto, os objetivos. Vou escrever tudo errado, não dá nada. Premissas, restrições, entendeu? E aí vai, projeto 1, justificativo, projeto 1, aí na linha de baixo, projeto 2, por aí vai. Só que a gente disse, vou deixar aqui se eu precisar usar depois. A gente disse que, cadê? Aqui. A gente disse que o nosso projeto aqui, a nossa aplicação, ela ia ter versionamento de TAP, né? Então eu preciso ter uma tabela específica para isso. E aí eu vou fazer um relacionamento da tabela de projetos com a tabela de TAP, de termo de abertura. Beleza? Vai ficar muito mais visível quando a gente criar, que vai ser a primeira coisa que a gente vai criar, basicamente, uma das primeiras coisas. Então, nessa tabela de TAP aqui, eu preciso falar assim, ó, esse TAP que está sendo criado, de qual projeto que ele é? Então, eu trago o ID do projeto aqui, beleza. E o TAP meu, ele vai ter um status, eles vão ter alguns status, na verdade. Então, o Czinho aqui do choice, né? Então, os status serão rascunho. Então, quando eu criar o meu TAP, eu vou estar em modelo de rascunho ainda, não vou estar disponível ainda para a galera aprovar. Um segundo modelo, um segundo status vai ser aguardando a aprovação. Opa, aguardando a aprovação. Aprovação de quem? Aí, opa, aqui dá para colocar um acento. Aí entra o seguinte. Um TAP no gerenciamento de projetos, ele é desenvolvido por uma equipe de projetos ou pelo gerente de projeto somente, e ele é submetido ao sponsor, e o sponsor é quem está patrocinando, quem vai bancar a brincadeira toda, né? E de regra é o presidente, um diretor da empresa, tá? Então, esse status aqui aguardando a aprovação é quando eu, como gerente de projeto, eu estou criando ele ainda, ninguém tem acesso. Aí eu vou apertar um botãozinho lá na frente, ó, pum, está liberado. Para quê? Pro gerente, pro sponsor aprovar, tá bom? Então aí enquanto ele não aprova, vai ficar aguardando a aprovação. Quando ele aprovar, vem para aprovado. Se eu poderia ter um cancelado aqui também, né? Eu acho que é uma boa, cancelado. Se a gente for fazer uma alteração no futuro e de forma que eu crie uma nova versão para esse TAP aqui, eu vou passar ele para um status de obsoleto, certo? Então, beleza. Então, continuando aqui. Eu vou ter uma coluna de justificativa, porque eu preciso justificar o porquê desse projeto, e vai ser uma coluna de múltiplas linhas, porque eu quero trabalhar com o rich text. O que é rich text? Aquele texto, aquela caixinha de texto onde eu posso colocar negrito, ele transforma no texto no HTML, beleza? Eu vou ter uma coluna também de objetivos do projeto, com M também, né, de multilinha. Eu vou ter uma coluna com as premissas, com as restrições. Eu vou ter uma coluna para indicar quem que é o gerente do projeto. E aqui vai ser uma coluna do tipo texto. Por que, Daniel, texto? Porque eu vou colocar o código do colaborador aqui. Nós já temos uma tabela do código do colaborador. Se você assistiu a aula de gerenciamento de estoque, nós temos lá a nossa tabela de base de colaboradores, tá? Então, nós vamos buscar esses dados lá e trazer aqui. O sponsor é a mesma coisa. Vou ter aqui, vou trazer o código do colaborador e a gente vai fazer um relacionamento. Aqui a versão, então não é que é a versão 1, tá? O 1 aqui é para dizer que é uma coluna do tipo número. Eu vou ter uma coluna de versão e toda vez que eu publicar uma nova versão vai incrementando o número. Versão 1, versão 2, versão 3. Beleza?
Eu vou ter uma coluna de publicado em, onde quando eu publico, quando eu disponibilizo aqui para o gerente, para ele aprovar, vai ser a data de publicado em, e quando ele aprovar, vai ser a data do assinado em, tá? O aprovado em. Beleza. E eu vou ter também aqui um quadrinho para indicar quais foram as alterações. Quando eu for fazer uma alteração, para não ficar muito difícil de encontrar, eu vou colocar um quadrinho onde o cara vai escrever, ó, foi alterado, blá, 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 blá. E aí fica fácil a gente ter um quadrinho para verificar o versionamento, beleza. E eu vou ter um também obsoleto em, quando o cara transformar esse numa versão anterior, beleza? Então a nossa tabela de TAP, deixa ela aqui escondidinha agora, vou fechando aqui, vamos dar sequência. Nossa tabela de requisitos, o que são os requisitos, Daniel? É aquela ideia de que o cliente ou o gerente da empresa, o diretor, dono da empresa, ele vai dizer, né, o que ele quer desse projeto. Então, ó, eu quero que a casa ela tenha tantos metros quadrados, que ela tenha 3 suítes. Então, é o escopo do cliente, né, na perspectiva do cliente. Tá? Então, nós vamos ter uma tabelinha de requisitos. Então, como nós precisamos ter requisitos por projeto, então, mesma coisa. Sempre eu vou ter o IDzinho do projeto aqui. O ID do projeto para fazer o relacionamento. Aí aqui o nosso requisito, que vai ser um texto de múltiplas linhas. Uma prioridade, por quê? Eventualmente eu posso tratar com prioridades os requisitos. Não, esse cara aqui ele tem mais prioridade. Eu colocar uma churrasqueira na minha casa é muito mais interessante do que eu colocar um banheiro de visita, sei lá. Isso é verdade, né? Depois a gente arranja um lugar para todo mundo usar o banheiro ali. Mas churrasqueira tem que ter, pô. Tem que ter, não dá para ficar sem churrasco, não. Beleza, então prioridade. Aí o meu requisito ele vai ter um status também. Vai ser coluna de escolha. Ele vai ser solicitado, ele vai poder ser cancelado ou entregue. Então aqui, ó que legal, nós vamos monitorar esse requisito. Lá no final do projeto, eu tenho a possibilidade de ir lá e falar assim, ó, entreguei. Entreguei ele, tá bom? E aqui eu estou criando conforme a minha perspectiva, tá? Se você quiser mudar, se ajustar o seu processo, é todo seu. E também uma coluna de solicitante, para indicar quem que vai ser a pessoa solicitante desse requisito aqui. Que nós vamos buscar também da tabela de colaboradores. Agora a gente entra nas tabelas de EAP. Tabela de EAP vai ser a seguinte, ó, vou fazer uma rapidinha aqui. Ó. Então a EAP ela vai ser o seguinte, ó, vão ser 3 níveis. Né? Então nós temos aqui o nosso projeto, que vai ser o projeto Nova Casa, beleza. Então, aí eu vou ter os itens aqui embaixo. Ó. Eu vou colocar esse cara aqui só para a gente visualizar isso rapidinho aqui, beleza? Esse cara aqui, organograma, acho que ele dá. Beleza, então eu vou ter aqui um estudo, viabilidade. Eu vou... cara, peraí. Deixa eu transformar isso aqui tudo nessa estrutura aqui. É isso aqui mesmo. Acho que vai. Deixa eu ver. Não vai, sabe por quê? Não, agora foi, beleza. Então, projeto casa, estudo de viabilidade. Aqui eu vou ter o desenvolvimento do projeto, execução da obra e entrega da obra. Isso aqui são as minhas macrofases, tá? Estou inventando agora, hein? Estudo de viabilidade. Aí eu vou ter uma subfase aqui que vai ser análise do cliente. Aí eu vou ter uma outra subfase aqui, blá, blá, blá. Aí no desenvolvimento do projeto, eu vou ter tô errando aqui o botão de apertar. Eu vou ter arquitetônico, arquitetura. Eu vou ter o estrutural. Entendeu? Então aqui você vai ter, aqui você vai ter a obra aqui, ó. Fundação, infraestrutura, né? Fazer as vigas baldrames aí. Quem conhece, quem é do mundo da construção civil sabe o que eu tô falando. E aí você vai criando a sua EAPzinha aqui, a sua estrutura, tá? Então, esse aqui é o nível 1, esse aqui é o nível 2 e esse aqui é o nível 3. Aqui de baixo, no quarto nível, vão ser as atividades. Então, por exemplo, aqui, ó, na fundação. O que é uma fundação, Daniel? É uma estaca, por exemplo. Tá? É o que sustenta toda uma estrutura de um prédio, de uma casa, de uma edificação, beleza? Então, você não precisa nem ser engenheiro da área de construção civil para entender isso que eu vou dizer. Então, fundação, quais são as atividades aqui? Ó? Locar as estacas. Se for uma fundação do tipo estaca. Então, locar as estacas. O que mais que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui o escavar as estacas.
colocar a armação, são os ferros, e concretar. Beleza. Entendeu? Então, isso aqui é a nossa EAP. Aonde que a gente vai controlar aqui tempo e custo? No último nível, beleza? Então, agora nós vamos criar essa tabelinha aqui. Ó. Vou deixar ela aqui, daqui a pouco a gente deleta. Nosso primeiro nível já é o projeto, então não preciso criar, certo? É um nível que não tem nada demais. Então eu vou criar a nossa tabela 2. Como é que vai ser a nossa tabela 2? Como é que eu vou fazer essa estrutura aqui lá no Power Apps, tá? Vai ser tudo com relacionamento de dados, beleza? Então aqui, ó, nossa tabela nível 2. Eu vou dizer qual que é o projeto, é um número, e eu vou dizer o nome da etapa. Simples assim, nome da etapa. Ele automaticamente já vai ganhar um ID, tá bom? Então, com essas duas colunas aqui, ó, eu já faço esse esquema aqui, ó. Esse cara pertence a esse cara pertence a esse. Show? Agora na coluna 3, no nível 3, é a mesma coisa. Eu vou dizer qual que é o projeto e eu vou dizer qual que é o N2. Daniel, você precisaria dizer qual que é o projeto? Se você só disser qual é o N2 dele, né? Tipo assim, ó, esse aqui é o N2, certo? Quando eu for criar o N3 aqui, ó. Esse aqui é o N4, hein, gente? Esse aqui é o N3. Quando eu for criar o nível 3, se eu disser que o N2 é ele, por que eu preciso dizer que o N1 dele é esse? Você não precisa, para a gente montar isso aqui. Mas, como eu vou trabalhar com um conceito de coleção sempre, quem já viu as minhas aulas falando sobre performance, coleção, patch no patch e tudo mais, a gente precisa, quando a gente abre a porta do projeto, lembra que eu sempre falo assim, né? Abrir a porta do projeto. Então, quando eu entrar aqui, pum, entrei no projeto. Traz tudo que é dele aí. Então, eu vou ter que mandar um clear collect, por exemplo, no nível 3. Com base em quê? Com base nesse projeto. Então, eu preciso saber que esse cara pertence a esse projeto aqui, beleza? Lá na frente vocês vão entender isso daí, se você não tiver entendendo. Fica tranquilo que tá tudo sob controle. Então, no nível 3 eu vou dizer também qual que é o projeto. Eu vou dizer qual que é o N2, que é esse cara aqui. E vou dizer também o nome dessa subetapa. Show de bola. O último nível, que é a atividade, poderia ser um N4 aqui, tá bom? Mas eu já identifiquei aqui que o último nível é a atividade. Beleza, o que nós vamos ter nela? Então aqui a gente já tem alguma coisinha a mais. Ó. A princípio nós temos as três colunas que são iguais, ó, o nome do projeto, o número do projeto, qual que é o N3 dela e qual é a atividade. Aqui eu coloquei nome da etapa, nome da subetapa e aqui é atividade. É um texto, beleza? São esses textos aqui, ó. Tum, tum, tum. Beleza. Aí, eu disse que a gente vai fazer, ó, esses quatro carinhas aqui, ó. Eu vou abrir a tabelinha aqui. Eu disse que a gente ia fazer aqui, ó. Cadê você? Cadê você aqui no cronograma, aqui no tempo, ó. O que a gente vai fazer? Ó? Definir a atividade, sequenciar a atividade e estimar a duração. Definir a atividade é o que a gente falou, assim, ó, escavar, não sei o que, lá, concretar, ou então se for viajar, abastecer o carro, sei lá, calcular a rota. Um projeto, né? E aí a gente vai definir o sequenciamento das atividades. Então, quando eu vou definir o sequenciamento de atividade, eu vou trabalhar aqui bem parecido com o Power, com o Project, beleza? De novo, gente, se você não assistiu a primeira aula, eu falo muito que o software de fazer um cronograma, um estudo de planejamento correto, não é o Power Apps, tá? É o Project. Tem outros também, tem o Primavera, enfim, tem vários aí no mercado. O mais conhecido aqui dentro do nosso mundo da Microsoft é o Project. Mas eu vou fazer aqui agora, primeiro porque o meu intuito aqui é ensinar vocês, dar subsídios para você usar em qualquer cenário que você precisar. Então, aqui não se prenda, mas o Daniel está fazendo um project aqui dentro do Power Apps, ele está maluco. Meu, não é isso. Eu quero te dar subsídio. Se você vai usar isso aqui para fazer um project aqui dentro, é você que vai escolher. Agora, se você precisar fazer um Gantzinho depois, uma coisa mais simples para outra coisa, sabe? Aí você vai escolher e vai dar tudo certo também, beleza? Então não se prenda aqui, é isso, mas aqui você vai aprender a fazer e você vai usar onde você quiser, beleza? Tipo de sequenciamento. Então vou ter o tipo de sequenciamento seguinte. Vai ser coluna do tipo escolha. Olha aqui a atividade aqui, ó. Tá faltando, hein? Texto, ó. Não posso esquecer disso aí, ó. Senão vai dar erro. Texto. Isso aqui, gente, só para vocês saberem, tá? Eu fiz agora esse recurso aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão ver que o negócio ficou fantástico de criar. Nós vamos criar as tabelas, ó. Eu vou dar um spoiler. Vou fazer isso aqui, ó. Ele vai criar tudo, tá? Fica vendo aí que vocês vão ver a mágica. Fica vendo que vocês vão ver. Muito bom. Espera um pouquinho. Beleza, bora lá.
Então, o tipo de sequenciamento vai ser uma coluna do tipo escolha. E aí eu coloquei dois tipos aqui, na verdade, né? Pra gente não complicar muito também, porque senão não vai para frente a aplicação, né? E a ideia é te dar a ideia. Então eu vou ter um NA aqui. O que é o NA? O NA não se aplica. Não vai ter sequenciamento forçado. Quando eu for definir a atividade 1, eu vou escrever lá. Ó, atividade 1 fazer a locação, marcar as paredes. Beleza, essa vai ser a minha atividade 1. Atividade 2 poderia ser elevar as paredes. Então, marquei lá no chão onde vai ser a parede do meu quarto. E a segunda atividade é elevei ela, ou seja, eu coloquei os tijolinhos lá, beleza? A segunda atividade, ela pode iniciar depois que termina a primeira, né? Então, eu poderia usar um término início, ou seja, termina a atividade anterior e inicia essa, certo? Beleza. Ou eu poderia fazer ela iniciar em paralelo, início. Quando uma atividade inicia, a outra, essa aqui também inicia. Então nós estamos falando aqui da data de início de uma atividade. E eu então posso definir também ela como NA, que é não se aplica e eu vou definir manualmente, beleza? Então quando eu colocar esse cara aqui, vai habilitar para eu colocar a data de início manualmente aqui. É isso daí que eu estou dizendo aqui, beleza? Faltaram algumas colunas que eu acabei de ver. Ó. Se eu vou definir a data de início, eu tenho que definir a duração. Duração, Daniel, não pode esquecer da duração. A duração vai ser em dia, sempre, sem conversa, do tipo número. E faltou um outro ponto aqui, ó. Faltou qual que é a atividade. Atividade relacionada, vamos deixar assim. Atividade relacionada, que vai ser em qual que eu vou fazer a ligação do sequenciamento. E para não complicar também, vai ser uma atividade só, tá? Não tem essa de amarrar numa, amarrar na outra, amarrar na outra. Nós vamos amarrar em uma atividade só. Então vai ser o ID da atividade que nós vamos amarrar. O que eu estou fazendo aqui então? Só para você entender. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar essas tabelas aqui, tá? Eu tenho o nome da atividade. Opa. Aqui eu vou ter o ID dela, o nome. Eu vou colocar aqui a sequencial, data de início, duração. Vai ser isso aqui, bem rapidinho, só para a gente entender o que a gente fez ali. O ID da tarefa, cria uma tarefa. 1. Marcar a parede. Beleza. Sequencial, não tem sequencial, vai ser NA, porque ela é a primeira. Data de início, vai ser dia 1/4 mesmo. 1/4. Duração, 10 dias. Atividade 2, criei. Elevar, colocar os tijolinhos. Colocar os tijolinhos. Pra você que não é da área, hein? Tijolinhos. Beleza. Qual que vai ser a atividade, o sequencial aqui? TI, término e início. Aí eu posso colocar antes aqui, né? Atividade sequencial, coloquei o nome? Qual que foi aqui? Atividade relacionada. Atividade relacionada. Nenhuma. Atividade relacionada aqui é a 1. Término e início, então automaticamente aqui vai fazer isso aqui, ó. Tum, esse mais esse. Beleza? E aqui a duração vai ser 5. E aqui eu já vou ter a data de término, né? Faltou aqui. Vai ser automático isso aqui, que é esse mais esse. Esse mais esse. Entendeu? É isso que a gente está fazendo. Então nós criamos a estrutura para acontecer isso aqui. Show de bola. Data de término, eu posso deixá-la... Eu vou deixar ela sempre calculada, tá? Eu vou deixar, apesar de que eu vou gravar essa informação, mas eu vou deixar ela calculada, sendo a data de início mais a duração. Então, data término. E olha aqui faltando o Dzinho aqui, ó. D de date. Data de término, data também. Atividade relacionada, então, já colocamos custo orçado. O que é o custo orçado? Poderia ser só custo aqui. É o quanto que a gente está orçando para fazer essa atividade. Aí eu não vou entrar na esfera aqui de composição, de criar custo, gerar orçamento aqui dentro, tá? Um outro dia, numa outra aula, nós vamos criar um software de geração e orçamento, de elaboração de orçamento. Esse aqui, você vai simplesmente colocar R$5.000 para fazer essa atividade. Beleza, então aqui vai ser uma tabela de número. Poderia ser um MO aqui de moeda, mas vou deixar um número mesmo. E o valor realizado, né, para a gente ter depois um comparativo, quanto que a gente orçou, quanto que a gente gastou, vai ser um número também. Beleza. Vou salvar aqui para não dar um probleminha. Minha tabela de equipes de projeto. Então aqui a gente parou na IAP, ó. Se eu vier aqui no nosso... Esse cara aqui.
Então, o escopinho está aqui, já vimos tempo, custo, ó, tempo acabamos de falar, o custo acabamos de falar também, para a gente visualizar depois os custos que a gente tem nessa atividade, o orçamento versus realizado, né? Aí a gente pulou qualidade, RH a gente não vai ter nada, agora vamos aqui para a etapa de comunicação e tudo mais. Para essa etapa, a gente precisa ter uma tabela inicial aqui, que é a tabela de equipes de projeto, porque eu vou ter aqui as pessoas que vão participar desse projeto. Só que essas pessoas elas vão estar alocadas em equipes multidisciplinares aqui no meu projeto. Então eu vou ter uma equipe, eu vou dar um nome para essa equipe, o nome que eu quiser. Nome, equipe, departamento, não sei do que. Função. Ou melhor, calma aí que eu acho que eu fiz. Eu acho que na verdade a função aqui seria o departamento, né? Será que precisa isso aqui? Deixa eu pensar aqui, peraí. Eu pensei aqui melhor, não vou ter essa função aqui não. Eu vou deixar somente com o nome da equipe, aí a pessoa tem liberdade para escrever. Ó. Vai ser equipe de departamento, a equipe de marketing, a equipe não sei do que, tá? E a responsabilidade vai ser uma coluna de texto de múltiplas linhas para descrever, ó, essa equipe de marketing é responsável por babá, se ele quiser escrever aqui. Apesar de que a gente já vai ter também uma matriz RACI aqui, que é uma matriz de responsabilidades. Beleza. Colaboradores. Agora nós vamos ter a nossa tabela de colaboradores. Então aqui faltou ó, o ID do projeto, que vai ser um número. E aqui faltou também, né? Aqui faltou na equipe aqui, ó, faltou o ID do projeto. ID do projeto. Depois se faltar alguma coisa a gente cria, né, gente? Não tem problema. ID do projeto. Aí o código do colaborador vai ser um texto. Deixa eu abrir aqui. Vai ser um texto, né? Porque eu vou pegar o código lá da tabela de colaboradores. Aí eu vou dizer qual equipe que ele pertence. E esse ID equipe ele vai fazer um relacionamento com essa tabela aqui. Beleza? E eu vou ter uma coluna booleana aqui, ó, para dizer se ele é líder dessa equipe aqui. Porque depois se eu quiser fazer um mapa aí dos líderes, mandar um e-mail só para quem é líder, entendeu? Então eu preciso ter um marcador. É aqui que a gente consegue fazer filtros. Tem que ter uma coluninha. Aqui, embora isso aqui, gente, se vocês estejam vendo assim, ó, em linhas, isso aqui na verdade são colunas, hein? Deixa eu ver se eu vou conseguir representar isso aqui. Não vou conseguir representar, não. Ó, isso aqui vão ser colunas lá no SharePoint. Ó. Vai ser na nossa tabela, vai ser a coluna de ID projeto, a nossa coluna do código do colaborador, vai dizer se ele é o líder ou não, vai ter um sim não lá, entendeu? Então, é só a representação aqui que ela tá diferente. Beleza. Aí, para finalizar aqui, chegando nos finais aqui, eu vou ter uma matriz. Aí sim eu entro para a matriz de comunicação. Então, veja que essas duas aqui, ó, elas só serviram de base para a gente chegar agora na matriz de comunicação. Porque na matriz de comunicação, na verdade, ela vai servir de base para outras tabelas também. Eu vou ter aqui, ó. O que é a matriz de comunicação, Daniel? Não lembro. Me fala aí o que é esse negócio para não ter que assistir aula de novo. É aqui onde a gente vai dizer o que a gente tem que comunicar, quando, para quem e como. Tá? Então, por exemplo, a comunicação é uma coluna de texto. Aqui eu vou dizer assim, ó. Comunicar quando iniciar o projeto. Então, beleza. O objetivo é deixar o cliente consciente de que o projeto iniciou. Beleza. Periodicidade. No início. Uma vez. Audiência. Cliente. Beleza. Audiência é para quem, tá? Equipe responsável. Quem que vai ser o responsável por comunicar? Aí vai ser aqui o gerente do projeto. Beleza. Ou então a equipe de marketing. Meio de comunicação. Aí eu deixei disponível aqui, ó, vai ser por e-mail, ou por WhatsApp, Teams, aí você cria do jeito que quiser, tá? Um outro exemplo de comunicação é relatório, aí eu vou colocar aqui, ó, comunicação, relatório semanal de avanço do projeto. Objetivo, informar todos os stakeholders sobre o report do projeto, blá, 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 blá. Beleza, periodicidade. Uma vez por mês. Aí você escreve, tá? Não vou deixar uma tabelinha aqui, porque eu vou deixar um pouco flexível, né? Uma vez por mês. Porque você só precisa ler isso aqui, ó. Precisa ler. É um documento que você vai consultar para você saber o que você tem que fazer. Audiência. Aí você vai colocar. Você escreve também aqui, para você ter uma noção. Eu não estou automatizando nada, tá? Não vou automatizar o envio de um e-mail aqui, mas daria. Aqui você vai colocar um texto. Ó, preciso informar o gerente o sponsor, o cliente, blá, 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 blá. Beleza. E quem vai ser o responsável por informar?
que vai ser a partir dessa equipe aqui, né? Por isso que eu coloquei um número. Meio de comunicação. Aí, a tabela de riscos. O que é riscos? Aqui é onde a gente identifica os possíveis riscos do nosso projeto. Então, mesma coisa, vou dar alguns exemplos. Descrição do risco. Eu dei um exemplo na primeira aula sobre o dólar, né? Então, descrição do risco. Vou usar esse mesmo só para a gente não fugir muito aqui. O dólar, variação do dólar. Então, variação do dólar é um risco. A subida do dólar. Beleza. Descrição do impacto. O custo dos insumos vão impactar porque a gente importa a matéria-prima. Então, se o dólar subir, vai subir o nosso orçamento, beleza. Nosso gasto também. A descrição, na verdade, é só isso, né? De que o dólar subir lá fora vai subir para nós o nosso custo. Qual que é o impacto? Vai afetar o nosso orçamento, nosso gasto. É isso. Não, desculpa. A descrição do impacto é isso que eu falei. Eu tô passado, também meia hora de vídeo já. Então, a descrição do impacto, vocês entenderam, né? Aí o impacto. Impacto eu vou dizer, se é um impacto baixo, médio ou alto. Poxa, isso aqui é alto, cara. O impacto é alto, né? Vai impactar diretamente aqui no meu orçamento, né? Beleza. Qual que é a probabilidade disso acontecer? É possível. É possível porque a gente está em ano de eleição, ou a guerra tá aí. Então é possível, cara. A gente não é difícil aí. Então, beleza. Aí, com base no impacto e na probabilidade, pela gestão aqui de projetos, existe um cara chamado nível do risco, que é uma mistura, na verdade é uma matriz, é um produto, na verdade, desse com esse. Então, ele fala assim, se for baixo e se for raro, fica de boa. Fica de boa que não tem que mexer muito, não. Agora, se for, o impacto é alto e o negócio é raro, aí você vai definir, se for esse cara aqui, então tem que ficar esperto e fazer isso aqui. Agora, se ele é alto, é quase certo, cara, aí, tem que monitorar de perto o negócio, entendeu? Então, aqui no tipo da resposta, a gente vai dizer se a gente vai aceitar esse risco, se a gente vai mitigar. Mitigar é tentar resolver, né? Ou se a gente vai transferir, por exemplo. Vou contratar um seguro de financeiro aí e segue o jogo. E aqui eu vou colocar qual que vai ser o plano. Aí eu vou escrever contratação de um seguro. Ou então monitoramento diário, entendeu? Então isso aqui eu vou monitorar o meu risco aqui, né? Baseado nesses dois carinhos aqui. Beleza, e quem que é o colaborador responsável? Aqui eu poderia colocar a equipe responsável, tá? Mas aí fica a teu critério. Vou colocar colaborador aqui. Chegando no final aqui, uma matrizinha aqui para a gente ter identificar os nossos stakeholders. Stakeholders, lembrando aí que são as pessoas que impactam de alguma forma o nosso projeto, tá? Então vai ter uma listinha meio grandinha aqui. Eu vou colocar o nome dessa pessoa, o tipo que ela é, se ela é o gerente do projeto, o gerente da empresa, gerente da outra empresa, patrocinador, faz parte da minha equipe, é um concorrente, é da comunidade, é um fornecedor, é um cliente, é governo. Cara, aí você cria do jeito que você quiser. Posso deixar um texto aqui, você opta isso aqui. Eu prefiro deixar uma listinha, tá bom? E depois, isso aqui vai criar lá no SharePoint. Se você precisar alterar, você vai lá e altera, você coloca mais itens lá. Organização cargo. Só para descrever, por exemplo, você coloca aqui fornecedor. Aí qual que é a organização? Empresa tal. Só para você ter um campo isolado disso aí. Envolvimento. Aí você vai escrever, este cara é influente nas leis municipais, este cara, para você depois, o intuito disso aqui é você poder visualizar, falar, tem que ficar esperto com esse cara aqui, com esse tipo de pessoa aqui. Interesse no projeto, Aí, aqui, da mesma forma do risco, que existe um trabalho aqui do impacto versus a probabilidade, existe um impacto aqui também, existe um trabalho sobre o interesse do poder, né, o interesse aqui no projeto versus o poder, tá? Então, baixo com baixo, esse cara não tem interesse no projeto e não tem poder, então fica de boa. Poderia ter alto, baixo, médio, alto, altíssimo, tá? Você que cria isso aqui. Eu coloquei 2 para simplificar. Interesse do projeto baixo, mas o cara tem poder. Cara, fica ali bajulando o cara, entendeu? Dá um negocinho pro cara ali. O cara não tem muito interesse, mas o cara tem poder, né? Não pode deixar ele solto. Agora, se o interesse do projeto é alto e o poder tem alto, aí você tem que ficar ligado com esse cara, porque se ele resolver, se ele for um cara que a gente poderia até ter um outro tipo aqui, né? Que seria positivo ou negativo, né? Se for um cara negativo, por exemplo, ele tem interesse no projeto e ele tem alto poder,
Cara, aí você tem que ficar muito esperto com esse cara aí. Bota, alerta, faz o que você for aqui. Então aqui, eu não vou avançar tanto, né? Porque senão não vai ter fim aqui a aplicação. E a última tabela, que é uma matriz RACI. Matriz RACI é uma matriz de responsabilidades, tá? Então o R de responsabilidade, o A de quem que vai aprovar isso, o item, o C é quem que deve ser consultado, e o I, quem que deve ser I de informar, C de consultar, acho que é isso, deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo, deu até um bug aqui agora. Depois de 35 minutos falando, quem que vai ser consultado para a gente fazer esse item aqui, e quem que deve ser informado sobre o status, algo do tipo, tá? Então aqui nós vamos criar uma tabelinha também. Então tudo isso aqui, gente, não é que eu quero fazer um sistema de gerenciamento de projetos para você usar na sua empresa, não é isso. É porque aqui dentro nós vamos ter vários conceitos para a gente utilizar no desenvolvimento dessa aplicação. Então nós vamos ter galeria dentro de galeria, relacionamento de dados de monte aqui, nós vamos ter muita coisa aqui, tá? Então eu gostaria muito que você assistisse essas aulas, elas vão ser top demais. E agora eu vou finalizar isso aqui criando as nossas listas, para a gente ver como é que ela vai se comportar. Eu falei que no finalzinho nós ia fazer isso aqui, ó. Então eu vou apagar essas carinhas aqui. Eu vou clicar aqui nesse cara aqui, eu vou falar assim, ó, explode tudo aí. Tum. Ele abriu todas as colunas, ó. Então aberto todas as colunas aqui, beleza. Dá um checkzinho se todas as colunas estão indicando se é C, se é M, tudo mais. Tá tudo certinho, show de bola. E aí, vou salvar. Como é que eu vou fazer esse cara aqui agora, ó? Olha que maravilha isso aqui, ó. Tum, selecionei aqui toda a nossa tabela. Ctrl C. Por enquanto eu tô aqui no Excel, tá? Daqui a pouco a gente vai mudar isso aí. Eu vou vir aqui nessa tabelinha aqui, ó. Esse Excel já tá pronto, tá? Então você que já faz parte da comunidade Mundo Power, você já vai ter acesso a isso aqui. Eu já vou subir lá na nossa plataforma. Você vem aqui, Ctrl V. Copiei aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Então aqui tá escrito colar aqui. Tum, colei aqui. Copiar. Cole agora no Power Apps, ó. Não apertei nada. Ok. Só cliquei OK. Aí eu venho aqui no Power Apps. Vou abrir nossa tabela. Apps. Que é o nosso site, né? Que ele já vai consultar aqui e vai trazer todas as listas já existentes lá. Então nós já temos essas listas aqui. Agora eu vou vir aqui, ó. Importar listas, mapa mental. Qual que é o nome? App, gerenciamento, projetos. Colhe aqui os dados do Excel. Ctrl V. Pum. Tá aqui tudo criadinho. E agora eu vou adicionar. Todas as nossas listas já estão aqui. Ó, colaborador, atividade que a gente criou. EAP. Eu vou isolar aqui agora só essas listas de gerenciamento de projetos. Todas as nossas listas estão aqui. Expandir. Ó. A gente acabou de criar. Ó, as opções. E agora eu vou apertar o botãozinho de sincronizar SharePoint. Sincronizar. Ó, ele vai sincronizar essas tabelas aqui e todas essas colunas aqui, ó. Tum. Vou dar um pause. Um minutinho. Todas as colunas criadas, todas as tabelas criadas. Ah, não acredito. Não acredito. Vou abrir uma aqui para você ver. Vou abrir aqui a matriz RACI. Não, vou abrir uma que tem opção. Qual que tem opção? Riscos. Aqui, ó, risco tem opção, ó. Vou abrir ela aqui, ó. Se eu for criar um item novo. Descrição, múltiplas linhas, impacto, ó, impacto baixo, médio. Cara, tá feito, bicho. Tá feito. Olha que sensacional, meu. Olha como ficou fácil a gente fazer uma modelagem de dados aqui agora. Já estava fácil com o aplicativo ali, né? Porque no aplicativo, se você não assistiu a aula ainda, tem uma aula que eu explico tudo como é que usa esse aplicativo aqui. Então você que está na comunidade consegue acessar isso aqui. Se você não sabe ainda disso, me chama aí no WhatsApp que eu te dou uma ajuda. Mas aqui você consegue criar lista, criar biblioteca, criar as colunas aqui, fazer tudo. Agora ficou mais fácil ainda, cara. É o puro low code do low code do low code. Né? Você vai modelando aqui, ó. Beleza? Então eu vou encerrar essa aula por aqui. E nas próximas aulas a gente inicia então a criação desse aplicativo que vai ser demais. Até mais. Fui.